Bem, pessoal, seguindo com a nossa série Winning, a ideia hoje é bater um papo sobre handicap, né? Sempre aparece alguma pergunta, o pessoal querendo discutir, querendo entender um pouco como é que funciona o sistema de handicap para planadores. E a ideia qual que é? A gente bater um papo aqui com o Thiago, onde o Thiago vai fazer o papel do Thiago, ou seja, alguém que começou a voar, já tá, né, já é solo no quero-quero, está dando os primeiros passos no voa vela e acaba, é natural que venha algumas dúvidas de algum dos conceitos, alguma das ferramentas que a gente usa no voa vela de competição. Então a ideia realmente aqui é um bate-papo. Então, Thiagão, cara, eu tô aqui, vou tentar conseguir endereçar de maneira correta as suas dúvidas. Tá? Lembrando que Legal. várias das coisas que a gente vai estar abrangendo aqui no nosso bate-papo, eu tirei do próprio, né, do próprio livro O Voa Vela que eu escrevi, então tem algumas coisas que estão lá, outras coisas espero que eu saiba responder aqui de cabeça. Então, doutor, estou à disposição, manda bala. Beleza. Pô, Navarro, primeiro eu te agradecer aí, viu, cara, pelo convite para poder participar aí desse bate-papo, porque, como você disse, né, a gente está começando, cara, no mundo do voa vela, é muita informação, né, e handicap a gente sempre escuta, né, no aeroclube, o pessoal debatendo, falando disso. Então, eu anotei aqui umas perguntas para te fazer, que são as minhas dúvidas, eu acho que pode ser que seja a dúvida do pessoal também. E depois também, né, Navarra, a gente deixa aberto para o pessoal perguntar ali nos comentários e aí depois a gente pode responder pelo Instagram, né, outras questões aí. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Navarro, assim, na verdade, é pedir para você explicar um pouquinho como é que funciona, para quem está começando, assim, né, bem simplesmente, assim, para poder entender também. Como é que funciona esse sistema de handicap, cara? Tá, eu gasto talvez 30 segundos para explicar isso, mas é óbvio que a gente vai enrolar um pouco mais, né? Uhum. No Brasil, a gente usa um sistema de handicap que a gente chama de handicap fixo, que é tão simples quanto essa tabelinha. Essa é uma tabela que ela funciona para quê? Para que você possa nivelar aeronaves de performances diferentes. Tá? Então, vou te dar um Certo. exemplo real. Eu voo um Nimbus 4 com 850 quilos. Então, imagina que um belo dia, por um acaso, por uma incrível coincidência, eu fiz 120 numa prova, eu fiz 123 km por hora de velocidade média. Lembra que os campeonatos no Brasil e no mundo são campeonatos de velocidade. O piloto Uhum. mais veloz ganha. E aí eu fiz 123 km por hora. O que essa tabela faz? Ela vai pegar os meus 123 km por hora, que por um acaso, por uma incrível coincidência, que eu não quero fazer conta, o handicap do Nimbus é 123. Então você pega o meu 123, divide por 123 e multiplica por 100. Ou seja, qual que é a minha velocidade corrigida pelo handicap? 100 km por hora. O meu amigo que voa o Nimbus 3, que você já viu lá em Bebedouro, o X-Ray, ele, por acaso, ele fez 120 km por hora nessa mesma prova. 120 dividido pelo handicap 120 vezes 100 deu 100. Ou seja, embora a gente tenha planadores de performances diferentes e com algo como 20 anos de diferença, o Nimbus 4 do Nimbus 3, a gente conseguiu competir em igualdade de condições e, adivinha o quê? A gente empatou, por acaso, nesse exemplo. Espero que isso não aconteça na vida real. Mas é isso, é tão simples quanto isso. É uma tabela que você nivela a performance dos planadores. Deixa eu elaborar um pouquinho mais de por que Tá. a gente usa essa tabela. Porque tem várias tabelas. Essa tabela ela é o handicap fixo francês. Vamos lá. Esse caboclo que está na... Esse aqui não é a Auréola de Santo, não. Esse aqui é eu que fiz. Esse cara aqui é o Philippe de Péchy. Tá? Ele é o presidente da comissão esportiva da Federação Francesa de Voo de Planador. Uhum. Ele é o cara que cuida de handicap na Federação Francesa. Tá? No último Mundial agora, na República Tcheca, eu estava lá voando na 20 metros, representando o nosso Brasil, e o Felipe estava lá representando a França na Open Class. Tá? E aí eu fiquei conhecendo ele lá, eu sabia que ele cuidava do handicap, e depois a gente bateu um longo papo, que eu queria entender um pouco mais. E aí me contou a história, falou, olha, no passado a gente usava o handicap fixo alemão. O que acontece? Tinha muita briga. Por quê? Porque o pessoal reclamava que não estava errado, que o handicap estava errado, tinha lacunas, tinha aeronaves que não estavam ali dentro. Essa E ele briga aí falou que, sempre existiu, então, né? cara, isso é histórico. Então,
Acho que gerações futuras, o dia que chegar e descobrir a Terra, vão encontrar algum e-mail de alguém brigando com o handicap. E aí ele citou, por exemplo, alguns casos. Ó, Navarro, antigamente, acho que eles corrigiram isso hoje, mas o SW27 tinha 2 pontos de diferença no planeio, desculpa, no handicap, para o Ventus 2, sendo que são planadores pau a pau em campeonato. O Nimbus 4, que eu voo, é o Nimbus 4 de 850 quilos. O Kunat voa o Nimbus 4 com 750 quilos. Aerodinamicamente falando, são exatamente a mesma aeronave, porém com 100 quilos de diferença. No handicap alemão, azar, é a mesma coisa. Eu tenho 100 quilos de vantagem. E o handicap alemão diz que a aeronave é a mesma. Outra coisa é o Quintus, né? A Federação Francesa, ela tem vários planadores que são delas mesmo. Então, no passado, quando eles voavam na Open, eles usavam o Nimbus 4. E depois eles começaram a usar o Quintus, que foi campeão mundial em 2012. Então, para o handicap alemão, o Quintus é melhor que o Nimbus 4, ou seja, o planador que ele veio substituir. Então, tem várias coisas que estavam dando muita briga e tal. E o motivo é o seguinte, o handicap alemão ele não é feito para as competições alemãs. As competições de planador alemãs são sem handicap. E a França não. A França falou, não, a gente quer realmente aplicar o handicap. Por quê? Nas competições alemãs, não tem handicap. Então, ganha quem? Ganha o melhor conjunto. Se você chegar lá e você for um piloto 9,5, e você chega lá com o planador, que é o último tipo hoje, que é o EB29R, R de Racing, você vai ganhar de um piloto que é nota 10 e, por acaso, está com o Nimbus 4. Então, a Alemanha quer que o melhor conjunto ganhe e esse conjunto vai lá e representa o seu país. A França, não. A França, para você representar a França no Mundial, você tem que fazer a equipe da Pôle de France, né? A equipe francesa. E a equipe francesa tem quase todos os planadores. Eles têm 6 planadores para você escolher só na classe clube. E aí, então, ou seja, o que eles realmente querem é que o melhor piloto ganhe. Então, por isso que eles querem ter um handicap. Todas as competições francesas são handicapeadas. E aí, o que o Felipe me contou, como é que funciona? Eles partem como base do handicap alemão, e aí, baseado em experiências reais dos pilotos em campeonatos, eles vão ajustando o handicap. E lembra aquilo que eu te falei, você em última instância, você está voando uma aeronave que é da federação. Então, você não tem aquela história, deixa eu puxar a sardinha para esse planador. Não, o planador é da federação, você nem está voando ele. Então, você realmente quer que explicitar essa diferença que, olha, eu estava voando aqui, eu vi que essa diferença é maior, é menor e tal, e aí existe uma comissão que analisa isso uma vez por ano e altera. Outra coisa interessante é o seguinte, é o índice térmico, né? O handicap alemão ele é usado numa competição de distância. Existe competição de distância no mundo inteiro, na Alemanha, que é o OLC, também existe competição de distância na França, que é o Netcoup, existe competição de distância na Inglaterra, que é o Ladder, e por aí vai. Só que a competição de distância é o seguinte, o handicap não precisa ser preciso, porque é quem voar mais. Então, se eu estou voando em Bebedouro, o Schmidt está voando em Rio Claro, quem vai ganhar? Sinceramente, o que decolar meia hora mais cedo ou pousar meia hora depois, vai ganhar. Né? A competição de distância é isso. Se você voar mais tempo, você ganha. E quando você tem um tempo longo, o índice térmico é mais fraco. Quando eu faço voos de 8, 9, até 10 horas em Bebedouro, é muito difícil o índice térmico passar de, por exemplo, 1,8 metros por segundo, porque você diluiu, né, durante todo o tempo. Então, você tem que olhar para o lado do planador, considerando que é um índice térmico fraco. Agora, o que são campeonatos? Campeonato, você pega o dia térmico e você marca uma prova no creme de la creme, né? O melhor momento. Então, o índice térmico é alto mesmo. Então, você tem que olhar isso de maneira diferente. Né? Então, essa é uma coisa interessante, que nos voos, né, no conceito francês, não pode ter Gerson. Eu não sei como é que fala Gerson em francês, deve ser Gerson. Então, não pode ter Lady Gerson lá. Realmente, o melhor piloto tem que ganhar. E aí eu falei, pô, está funcionando? Eu falei, Navarro, eu tenho certeza que o nosso sistema é o melhor. E eu fico muito feliz que o Brasil está usando. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque fazem 3 anos que ninguém briga. Eu falei, esse é um bom indício. Se ninguém está brigando, já é uma coisa interessante. Né? Então, essa é a história do handicap de planadores, que existem em vários outros esportes. Né? No golfe, você aplica o handicap na pessoa. Né? A não ser que você seja profissional. Aí o handicap é 0 para todo mundo. Né? No barco à vela, de acordo com dimensões da área vélica ou do casco, tal, tem handicap. Então, assim, não estamos inventando moda. Essa é a história do handicap que a gente usa no Brasil hoje. Ah, legal.
Beleza. Essa então, seria a história por trás dele aqui no Brasil. Ou no Brasil, ele é igualzinho o francês mesmo? Ou tem algumas diferenças, assim? É o francês que a gente utiliza aqui. Exatamente. Copy-paste. Bom, então a história aqui do handicap aqui no Brasil foi baseada, então, toda no francês. No Brasil não teve nenhuma modificação, nunca quiseram mudar nada nesse sistema de handicap. Nunca é um prazo muito longo. Então, então vamos lá. A gente usa o sistema de handicap fixo. A gente testou ele em 2010 e aí depois a gente acabou aplicando ele, acho que em 2016 ou 17, alguma coisa assim. Como é que era o passado? A gente usava no Brasil um sistema de handicap que é chamado de variável. Tá? O que você tinha no passado? O passado, quando eu falo, é um passado. É longo, é longe. Você tinha pilotos muito bons, então eles tinham um conhecimento muito interessante, eles conseguiam opinar coisas muito interessantes num sistema de handicap, e ao mesmo tempo você tinha pessoas muito inteligentes mesmo, porque era uma turma do ITA que, eram gênios, né? Então você junta a vontade de comer com a fome, deu no que deu. Eles criaram o que, no meu ponto de vista, naquele momento, sem ufanismo barato, tá? O melhor sistema de handicap do mundo, tá? Porque ele considerava conceitos que você não encontrava em outras partes do mundo. Antigamente os ingleses usavam o conceito do vento, mas não usavam o conceito do variável. Aí ou seja, cada coisa você tinha de uma maneira, e no Brasil você tinha um sistema de handicap variável que foi criado. Eu não quero ser injusto em não dar dar o devido valor às pessoas que tiveram por trás disso. É que realmente eu desconheço. Eu sei de dois nomes que eu sei que foram extremamente importantes para a criação e manutenção do sistema de handicap brasileiro, né? Que são o meu mestre Galvão e o falecido Zé Hilton. Tá? Então, esses dois sempre foram a minha referência quando o assunto era variável. Deixa eu explicar um pouco mais. Aí você vai falar, pô, Navarro, por que você vai querer discutir uma coisa que morreu? Porque compreender o sistema de handicap variável é uma maneira de aprender, porque os conceitos que estão envolvidos ali são magníficos. Tá? Então, eu vou começar com esses dois planadores. Eu escolhi esses dois planadores porque eu conheço muito bem eles. Tá? Eu tenho 750 horas, mais ou menos, neste planador específico, a Bravo Uniforme, a Libelinha, e eu tenho umas 500 horas de voo em vários tipos de janta, inclusive o que era meu, Yankee Yankee, e já voei 2 mundiais com janta. Então, eu conheço essas duas aeronaves. E aqui estão as informações dessas duas aeronaves. Peso máximo de decolagem 350, 540, dando a 190 quilos de diferença. Melhor planeio dá aqui uns 3 pontos de diferença de planeio. Uma grande diferença na carga alar. Na verdade, o janta sem água, ele é a libele vazia, é a libele com água. Tá? O janta vazio, ele dá 35 de carga alar. Então, e aí você pega o handicap, 98 para um, 108 para outro, 4 diferença. Aí você tira uma foto disso aí e você fala, pô, Navarro, tá razoável, parece que tá ok. Isso aqui é um handicap fixo. Tá. Eu voei 26 campeonatos com a Libele. Tá? E como eu analisava muito o resultado antigo para tentar aprender e tal, uma vez eu fiz uma média do handicap que eu sempre voei com a Libele. Lembra, handicap variável. Ele podia ser qualquer coisa. E o número deu 97. Ou seja, ficou muito próximo do handicap fixo. Aí você fala, ok, parece que está justo. Então, será que está justo? Olha a polar dos dois. Aí você fala, bem, eu estou olhando a polar aqui, é o que você falou. O janta é melhor que a Libele. Sim, o janta é melhor que a Libele, mas olha aqui. Fica meio que claro que a partir do... Isso aqui é um polar, ou seja, o tanto que o planador afunda comparado com a velocidade. Você fala, peraí, Navarro, a coisa está abrindo, ou seja, quanto mais rápido o janta voa, ele se torna... A diferença entre o janta e a Libele vai aumentando. Sendo que quando ele está voando muito devagar, os planadores são iguais. Então, um handicap fixo, que seria então considerado uma faixa da polar, não seria correto, porque aqui ele muda e aqui ele muda. Falei, é verdade. Então, talvez o correto seja um handicap variável, onde você consegue ter uma compreensão do índice térmico. Então, como é que a gente faz essa conta? Isso aqui
é importante, é menos confuso do que parece, tá? Ele dá um entendimento para a gente chegar no próximo passo, que é o seguinte. Aqui eu peguei a polar do Larus QR15. Essa polar é o seguinte, eu fiz 12 voos de teste no Larus, né? Então a gente obteve essa polar. Quando eu falo a gente obteve, essa polar aqui era eu, tá? Cada pontinha aqui era eu dando meu suor pelo voo à vela brasileiro. Então eu conheço bem essa polar. Depois que eu peguei essa polar, eu falei, pô, agora eu quero fazer um anel de Macready pro Larus. E a maneira de montar o anel de Macready é fazendo essa continha aqui, que basicamente é o seguinte, você tem a mesma polar da página anterior, onde você tem aqui o afundamento do planador, que é o WS, e o WM, que é o afundamento da massa de ar. E aí você traça as linhas tangentes aqui de melhor velocidade, ou seja, para cada fundamento. Ou seja, esse desenho aqui maluco, ele te dá o quê? O speed to fly, que é essa continha aqui. Ou seja, a grosso modo é o quê? Se eu tiver, sei lá, se eu tô com o meu climb marcando menos 4,5, 4,5 mais ou menos, eu deveria estar a 160 por hora. Ah, por que isso? O que é 4,5? É uma massa de ar afundando 3. Você pode ver que aqui que é 160 por hora vai dar 1,5 por aí. Ou seja, é isso. Se eu tiver 4,5 negativo no meu climb, eu deveria estar entre térmicas a 160 por hora. Isso é o speed to fly. Aí você fala, bom, beleza. Então, se eu já sei a velocidade que eu tenho que estar entre térmicas, o que vai acontecer na térmica eu já sei. Você acabou de me falar que é um 4,5. Então, você consegue usar o que a gente chama de clássica teoria de Macready para calcular a velocidade resultante. Então, é muito simples. Eu estou voando a 160, fiquei baixo, peguei uma térmica, subi, a velocidade de avanço é 0, porque eu estou subindo a térmica a quanto? Na velocidade que a gente combinou aqui, 4 metros. Tal. Então, a clássica teoria de Macready, ela entende que você está sempre fazendo um dente de serra. Então, você faz essa conta de dente de serra para um dado circuito, você encontra o quê? A velocidade resultante. Tá? Então, dá para você falar, agora eu entendi, quer dizer que com Macready 4, eu estaria voando a tantos quilômetros por hora. Você consegue fazer essa conta. Aí você fala, peraí, se eu consigo fazer essa conta, eu consigo fazer a conta inversa. O que é a conta inversa? A conta inversa é o seguinte, eu estou numa prova e eu pousei, entrego o meu voo, e aí o cara fala, Navarro, você fez 115 de média. Bem, baseado no que a gente acabou de conversar aqui, a clássica teoria de Macready, ele vai falar o seguinte, bem, se você fez aqui o que a gente chama de velocidade resultante, essa é uma tabela de velocidades resultantes. Se você fez 115 de média, então você encontrou o índice térmico de 3. Índice térmico é a força da térmica, tá? Não é o que você está lendo no seu climb. Então aí a gente começou, os campeonatos eram dessa maneira. Todo mundo voava, todo mundo entregava o seu voo. Ok, o fulano fez 115, fulano fez tal. E aí para cada uma das suas velocidades, você encontrava um índice térmico. E adivinha quem ganha? Com planadores diferentes, então as velocidades são diferentes, né? Por exemplo, o cara fez 115 de Nimbus 4, é uma coisa completamente diferente de, por exemplo, 82 de DG. Então, na verdade, quem ganha a prova? Quem obteve o índice térmico mais forte. Tá? Porque é assim que a gente faz a conta. E aí, o que você faz com esse índice térmico, então? Você volta aqui nessa polar. Fala, pessoal, hoje, nessa prova de hoje, o Joãozinho obteve um índice térmico de 4. Então, eu vou, nesse dia de hoje, nessa prova de hoje, eu vou pegar a polar de todos os planadores e vou ver onde essa polar, o que ela nos conta no índice térmico 4. Aí, esse é o Joãozinho. O Pedrinho vai levantar a mão e falar, pô, mas eu não peguei 4, eu peguei 3. Desculpa. O Joãozinho encontrou um 4. Quer dizer que existia um 4 metros por segundo ali fora para ser encontrado por todo mundo. Se você não encontrou, volte 2 casas e estude mais um pouquinho. Então, esse é o conceito do variável, que você vê que ele faz muito sentido. Sim. Então, ele tem os prós e contras, né? O prós é esse, índice térmico variável. Você sabe o seguinte, peraí, a diferença de um Janta para uma Libelle, ela é diferente em Formosa e ela é diferente em Palmeira das Missões. Teve um campeonato que eu fiz de Libelle em Palmeira das Missões, que o campeonato inteiro
eu paguei handicap Bujanta. Ou seja, o Janta ele é o que a gente chama de predador paradigma. Então, o handicap do Janta é sempre 100, tá? E os outros, no handicap variável, né? E os outros variavam em relação ao Janta. Então, a gente acabou de ver que o Janta era aqui, que a Libelli era, sei lá, eu falei que na minha história eu voei com handicap de 97 para a Libelli e o Janta com 100. Ok, teve um campeonato em Palmeiras das Missões que todas as provas eu fiquei com 101, 101,5, porque o campeonato foi tão fraco que o handicap falava, olha, nessa faixa da Polar, a Libelli é superior, porque ela sobe mais, ela é mais leve. Então, assim, essa é uma coisa muito interessante. Uhum. E a grande característica é qualidade. Aí você fala, pô, legal, mas por que então vocês não continuaram aplicando, né? Teve alguns calcanhares de Aquiles, na verdade, o mais forte deles, eu vou deixar para falar mais para o final, é que o sistema de handicap brasileiro, né, ele é tão bom quanto a qualidade das polares que a gente está usando. Eu vou deixar para falar isso no final. Tá. Tem alguns outros problemas que é o seguinte, pouso fora. Cara, eu já pousei fora com 110 km por hora de média. Já pousou fora e falou, tá, mas como é que eu vou saber? Então, o sistema ele entendia o seguinte, que se pousou fora, é porque o tempo foi uma porcaria. Então, arbitrava-se um índice térmico de 1,5, que é uma coisa muito baixa. Uhum. E aí você fala, não, tá errado isso. Todo mundo pousou fora, não é porque todo mundo, o dia térmico foi ruim. Às vezes é porque era um excelente dia para uma prova de 400 quilômetros e os caras marcaram 500. Ou então você estava ali a milhão e na hora de chegar tinha um CD em cima do campo e você teve que... Então, assim, teve motivos para pouso fora que distorcem isso. Então, essa era uma reclamação constante. Outra questão que é muito importante é o seguinte, quando a gente fala do sistema de handicap, e, de novo, eu estou falando do sistema de handicap elaborado, feito por pessoas muito inteligentes, né? Galvão, Zé Hilton. O que eu quero dizer é o seguinte, existe um momento que o sistema de handicap ele se entrelaça com a meteorologia. Chega uma hora que ele começa a fazer assim. E esse é o problema, porque a meteorologia, ela não é uma ciência exata. Você querer prender a meteorologia em conceitos, números, tal, é o famoso vai chover, não vai chover. Pode sair com seu carro conversível, pau, né? E chove na sua cabeça. E então tem alguns conceitos que a gente utilizava que eram complicados. Por exemplo, o vento. Essa é uma pergunta que muita gente me fala, o impacto do vento. Vamos lá. Imagina que eu estou pronto para decolar. Mundo real. Eu estou pronto para decolar na cabeceira, aí você chega na barra. Eu vou te dar o poder de escolher se você quer um dia com ou sem vento. O que você quer? Se eu quero com vento. Óbvio que eu não quero 50 km por hora de vento, a não ser que eu queira voar onda. Mas eu quero com vento. Por quê? O vento, ele multiplica os gatilhos. Você adiciona o vento na equação, tem uma penca de coisa ali que vira gatilho. Sem o vento, a térmica desprende pela perda da tensão superficial. Então, é uma térmica que nasce forte e tal, só que ela vai nascer a cada 20 minutos. O tempo morto em cima do arado é muito grande. Então, se eu chego no arado a 300 metros, eu vou esperar 20 minutos, vou esperar, ela vai desprender na hora que eu já estou no chão chamando a equipe lá para usar fora. Então, o vento, ele cria aquelas térmicas pulsantes, atmosfera limpa. O vento, ele funciona igual um pente nos cabelos, no sentido das nuvens, né? Ele alinha, ele cria caminhos. O vento eu não sabia. Agora que eu já fiz o meu serviço aqui de cabo eleitoral do vento, como é que funciona o vento no sistema de handicap? Ele é sempre negativo. Sempre negativo. Lembra que eu falei da velocidade resultante? Imagina que eu entreguei meu voo no handicap variável, tá? E ok, Navarro, a sua velocidade resultante, após ela ser aplicada ali, o handicap e tal, é 100. Existe no handicap variável um campo onde você insere o vento. Aí falou, desculpa, esqueci de inserir o vento. Imagina que eu fiz 100 km por hora. Bota aí um vento de 20 por hora. O que vai acontecer com a minha velocidade resultante? Ela vai cair. Ou seja, para o conceito, para o cálculo de handicap, o vento é sempre negativo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender, porque você é um voador de quero-quero, então você conhece a máquina. Imagina que eu vou fazer um circuito fechado de ida e volta, que aí fica mais fácil para a gente entender. Então você fez uma navegação vento zero, tá? Onde você fez uma ida e volta de 200 km. Você foi 100, voltou 100. Beleza. Na ida, você pegou 10 térmicas. Uma, na volta, 10 térmicas. Então, nem interessa, para o nosso exemplo aqui, nem interessa a velocidade média que você fez. Beleza, ok, fiz 200 km, peguei 20 térmicas no total. Tá, vamos adicionar o vento na equação. 20 por hora. E imagina que, por acaso, tanto faz, esse vento é de cauda, então você vai com cauda e você volta com proa. Tá? Uhum. Na ida,
aqueles famosos 27-1 do quero-quero que está no manual que nunca dá, vai dar tipo 35. E aí, como você andou mais, porque você tem vento de cauda, em vez de 10 térmicas, você girou 8. Na hora que você vira contorno ponto e ventão de proa, quero, adora vento de proa, Nossa. aí você fez o quê? 12 térmicas. Aí você fala, pô, Navarro, ficou do mesmo tamanho, continuou com 20 térmicas. Não, porque o que acontece? Cada térmica, na ida, você pegou uma térmica lá embaixo. Lembra, clássica teoria de Macready, dente de serra. Você chegou baixo, que você é um cara, foi lá pegar a térmica a 300 metros de altura, tal. O tempo que você ficou girando, o vento foi te levando. Então, cada térmica, das 8 que você pegou na ida, 1 quilômetro, cada térmica 1 quilômetro que ele foi te jogando, tá? Você ganhou 8 quilômetros. Só que o problema qual que é? Na volta foram 12. Então, você ganhou 8 quilômetros, perdeu 12. Ou seja, no frigir dos ovos, você perdeu 4 quilômetros. Então, você teve que voar a mais 4 quilômetros. Por isso que o vento, conceitualmente falando, ele é sempre negativo. Mas é o exemplo que eu acabei de dar para você do mundo real. No mundo real, o vento é nosso amigo. Você tem várias alternativas em voo para otimizar o vento. Né? Você pode, por exemplo, dar um tiro com vento de proa e volta fazendo zigue-zague. Tem várias coisas. Né? Deixa eu anotar isso aqui, então, porque isso aqui é a dica, eu pulo do gato aí, ó. Outra coisa interessante é o raio da curva, né? Do planador fazendo o raio da curva de você girando a térmica. Qual o diâmetro de uma térmica? Cara, com certeza não é 50 metros. E a não ser que seja o super ciclone lá da Santa Catarina, também não são 500 metros. Agora, tem tudo quanto é literatura dizendo que é 150, que são 200, que são 250. Eu já ouvi estudos chegando até a 450. Eu falei, o que isso me interessa? Interessa porque isso está no cálculo do handicap. Sabe por quê? Porque você está vendo essa faixa da polar aqui, pequenininha e tal? Isso aqui, essa faixa é tão pequena que essa é a faixa que o planador está girando numa térmica. E aí você fala, pô, a libela, igual a gente acabou de falar aqui, a libelinha 35 de kg, né? Qualquer bafo ela sobe. Tá bom, e se você tiver num Quintus com 58 de kg? Então, assim, se você usa para o conceito do handicap o diâmetro da térmica como sendo algo muito pequeno, por exemplo, 100, 150 metros, ele fala, não, a diferença é gigantesca entre a Quintus e a Libelle. Agora, não, peraí, mas eu tenho um modelo novo que eu copiei da Polônia, estou dando um exemplo real, onde o diâmetro da térmica são 450 metros. Aí mudou. Agora, convenhamos, eu não estou falando que está errado ou está certo a térmica com diâmetro de 150, nem com 450. As duas estão certas. Eu apenas estou dizendo que é impossível você saber qual tipo de térmica que você vai encontrar. Cada dia, cada estação, cada localidade vai ter uma térmica diferente. O diâmetro de térmica é diferente. E outra questão é que térmica vai entrar. A gente sabe que existem 2 tipos básicos de térmica. Uma térmica que tem um centro, que ela é assim. O pessoal de asa delta chama de térmica bicuda, uma coisa assim. É um nome feio, mas tem uma térmica. E tem outro tipo de térmica, que é uma térmica que tem vários centros, que possivelmente é a junção de várias térmicas. Aí você fala, cara, peraí, mas como é que eu vou saber que tipo de térmica que eu vou encontrar? Se for uma térmica pontuda de 50 metros, pô, aí nem o paraglider cabe lá dentro. Mas, então, assim, esse é outro exemplo da meteorologia complicando um pouco o nosso cálculo do variável. Agora, o último exemplo que eu vou dar também, ele é interessante. O Zé Hilton, ele era a pessoa que eu mais conversava de handicap, tá? E é muito legal, porque eu vi ele uma vez na vida. Igual hoje você fala, esse cara é o meu Facebook friend. Né? Tipo, você nunca viu o cara na vida, mas é seu amigo. Naquela época antiga, ele era o meu amigo de e-mail. Eu trocava vários e-mails, eu adorava o Zé Hilton, e eu vi ele uma vez na vida só. E uma vez eu falei, Zé Hilton, a gente está enganando o sistema de handicap. Ele falou, como? Zé Hilton, a gente está dizendo para o handicap que a vida foi melhor, que eu encontrei térmicas mais fortes do que de fato elas são. E eu vou dizer isso para você. Vou te contar essa historinha. Você não está dormindo ainda não, né? Não, de jeito nenhum. Cara, esse é um recorde que eu fiz. Esse foi o voo mais rápido já feito no Brasil, em recorde. É o recorde
de 500, de 300, de 100 km em triângulo Phi, que deu aqui 160 km por hora. Se você for olhar os dados aqui, você vai ver que esse voo ele tem focinho, orelha e rabinho de caminho de nuvem, né? Como é que você vê isso? Você vê aqui pelo planeio. Pô, eu adoro o meu Nimbus, mas ele não dá 110 de planeio, 110 para 1 de planeio. E outra coisa é que eu girei muito pouco, 10%. Ok. Aí você fala, ok, tá. Legal, Navarro. E o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, imagina que isso não era um campeonato, não era um recorde. Tá? Imagina que era um dia de campeonato e eu entreguei esse voo. O que o pessoal vai fazer? Eles vão falar, bem, estamos vendo aqui, Navarro, que você fez 160 de média. 160 de média, nossa tabelinha de velocidade resultante, parabéns, você furou a tabela, mas eu fiz essa conta para você e vai dar quando? 5,5 metros por segundo. 5,5 metros por segundo na teoria do Macready. Clássica teoria de Macready, dente de serra. Aí você vai falar, peraí, aí vai ter uma penca de gente vai levantar a mão e vai falar, peraí, o negócio está errado. Eu não encontrei esse 5,5. Um tanto de gente vai levantar a mão. E adivinha quem mais vai levantar a mão? Eu. Eu vou levantar a mão e falar, cara, eu não peguei. Na verdade, eu tenho a resposta aqui. Olha o meu voozinho. Eu encontrei um 3,4. Que, na verdade, é até muito pouco. O que você mais encontra na internet hoje é vídeo com climb colado no 5. Né? O Schmidt, todo dia, ele bota um vídeo do climb colado. Eu até tenho certeza que tem dúvidas que o vídeo é o mesmo. Ele só muda a musiquinha. Ele vai mudando a musiquinha e o vídeo é tudo colado. Então, eu não encontrei isso. Eu peguei uma térmica média de 3,4 por causa de caminho de nuvem. Agora, olha o que acontece com o sistema de handicap fixo. Variável, né? Desculpa. Eu tô fazendo ele mensurar todos os planadores na faixa da polagem lá da frente, porque é a faixa do índice térmico de 5,5. Ou seja, todas as vezes que a gente pega caminhos de nuvem, e eu tenho umas técnicas, eu consigo pegar caminho de nuvem, caminho de ascendentes. Eu consigo pegar com um certo nível de sucesso, caminho de ascendente no azul. Ou seja, toda vez que você está fazendo isso, você está enganando o sistema de handicap. Nessa época, a gente não tinha essas ferramentas, né? Então, eu estava conversando com o Zé Hilton, o que a gente faz? Ele falou, Navarro, esse é um problema, vamos tentar fazer uma pesquisa com os pilotos para tentar perguntar quando é que eles giram, tal. Mas aí, infelizmente, o Zé Hilton teve uma doença, ele faleceu, e aí, depois que ele faleceu, eu perdi a graça de continuar discutindo esse assunto. Mas a gente chegou a discutir esse assunto, porque eu falei, pô, Zé Hilton, isso é algo que a gente tem que mudar, né? E o que eu guardei para o final é isso, que é o sistema, o que de fato, né, o tiro na nuca, o que de fato acabou, fez a gente mudar, abandonar o sistema de handicap, foi de fato de que ele é tão bom quanto a qualidade das polares. E a gente começou a ter problema com as polares. Deixa eu falar sobre isso, prometo que eu estou acabando. Não, tá super legal. Que polar que a gente usa? Do fabricante. Bem, tem dois tipos de fabricante. O realista e o otimista. Eu nunca vi fabricante falar, meu polador é uma porcaria, tá aqui. Então você tem, então de cara, você já tem duas polares. Vou dar um exemplo. Janta 2. Tá ali, produziram Janta 2, polar, uma polarzinha dele lá, o melhor planeio quanto? 38 para 1. Vai, que seja. Aí eles lançam um Janta 3. Aerodinamicamente falando, é exatamente o mesmo polador. O que o Janta 3 tem de diferença do 2? Ele tem duas saídas do lastro, na asa, em vez de ser um na fuselagem. Ele tem um leme, um palmozinho maior, que tem zero impacto em polar. E ele tem um plex inteiriço, que na verdade é até pior. Porque se esse plex inteiriço não está com o canopino, foi 100% perfeito ali, seguindo, né, a curvatura, ou se ele não está com o assentamento correto, ele vira um festival de ar saindo, e ele fica até pior. Então, por exemplo, eu sempre preferi, falando aerodinamicamente falando, o Janta 2, porque o Janta 2 até a metade do plex está grudado ali, então é uma área muito mais tranquila. Bem, adivinha o que acontece com a polar do Janta 3? Aí vem lá o manual, 40 para 1, ou seja, ele ganhou de presente do Papai Noel 2 pontos de polar, absolutamente no nada. E por que isso é complicado? Porque o coitado do piloto brasileiro que de boa fé comprou o Janta 3, tá, vai ter que voar com um polar que não é realista. Então você tem essa questão dos fabricantes que já era complicada. A gente usava também
era aceito pela federação polares testadas pelas IDAFLIX, né, os ACAFLIX, que são as academias de engenharia aeronáutica alemãs. Então, todo verão alemão, eles testavam alguns planadores, e essas polares são boas, mas você tem aquela questão que eles não têm polares para todo mundo, e não é um trato assim, sempre apareceu uma planilha de Excel com polares da IDAFLIC. E aí você acredita, já teve casos de ter 2 polares da IDAFLIC. Peraí, que eles testaram 2 vezes, o dinheiro estava barato, o reboque, vamos fazer tudo de novo. Tranquilo, né? Então, assim, as IDAFLIC são legais, mas assim, a maneira de você obter um dado oficializado da IDAFLIC sempre foi problema. E, por fim, você tinha o Dick Johnson. Eu estou falando as 3 polares que o sistema brasileiro de handicap aceitava. O Dick Johnson é um ótimo piloto americano, participou de muitos campeonatos mundiais no passado, e já é falecido, mas há 30 anos atrás ele escrevia as melhores colunas de voa vela que você podia ler, que era publicado na Soaring Magazine dos Estados Unidos, onde basicamente ele pegava as aeronaves e testava. Isso é muito legal, mas qual que é a questão? Obviamente, sempre que ele testava uma aeronave, a Polar era pior do que a do fabricante, porque era o mundo real. Então você já ficava naquela, rezando, tomara aquele teste no planador, porque aí eu vou ter alguma vantagem. Legal. Outra coisa é o seguinte, o Dick Johnson testava os planadores, e se ele achava que não estava legal, ele fazia coisas que eu e você faríamos. Por exemplo, ele botava malha, botava o turbulento na questão correta, ele isolava comandos. É isso. E aí ele obtinha uma polar melhor. Falando, essa polar aqui está muito longe da do fabricante, vou fazer. Por uma questão de conceito, antigamente, a gente usava sempre a primeira polar que o Dick Johnson obtinha. A segunda, não. A segunda ele mexeu. Mas ele mexeu coisas que a gente faria. Uhum. Então, um exemplo que era gritante no Brasil é essa polar aqui do Ventus 2. Um belo dia, o Dick Johnson pega o Ventus 2 e testa. E o Ventus 2 estava com turbulento no lugar errado. Olha só, o azulzinho é o Ventus 2. O verdinho é o Ventus 1, é o Ventus que ele vem substituir. Olha só, ele é pior. Sim, ele é pior, o Ventus 2 é pior. E aqui você tem a questão do turbulator errado. A partir do andar da velocidade, o turbulator errado, o turbulator serve para quê? Se você abre, no asa lisa, se você sabe que em algum momento ele vai transacionar para turbulento, de laminar para turbulento, antes disso você bota o turbulator, porque aí você transiciona antes. E ele vai, porque se você não fizer isso, acontece o que eles chamam de calço não é hidráulico, calço aerodinâmico, que é um demônio em termos de aerodinâmica. E está aqui o senhor calço. Por quê? Porque o turbulento estava errado. Ok. Antes do Dick Johnson testar, o Ventus 2 já estava errado, porque não tinha polar. Então o Ventus 2 usava mesmo o polar do DG800. O que é errado, porque o Ventus 2 era várias vezes campeão mundial e o DG800 nem aparecia em campeonato mundial. A polar era muito parecida, tá? Mas tem coisa que a polar não consegue entender, que é o handling. O Ventus 2 era muito melhor de handling. Então o Ventus 2 já tinha uma vantagem no Brasil enorme, porque ele usava a polar do DG800. Na hora que o Dick Johnson me faz esse teste aqui, aí a coisa descamba. Essa polar aqui é mais interessante aqui, ó. É só para mostrar o tamanho do enrosco, tá? Não basta ele ser pior que o Ventus 1. A partir de uma dada velocidade, o Ventus 2, o Ventus 2, o Ventus 2, voador 18 metros, campeão mundial, olha só, tadinho, ele é pior que o Janta. Aí você fala, por que ninguém nunca dava o grito disso? Na época, o piloto não voava muito bem, ele ficava sempre no fim, e ninguém fica prestando atenção quando você está lá embaixo, né? Depois o Schmidt comprou o Ventus, e aí ficou claro, porque o Schmidt voa pra caramba. Falei, peraí, aí a pessoa começou a prestar atenção. Mas indiferente de handicap, e é uma coisa que eu queria falar mais para frente, o bom piloto ganha com qualquer... Não, o Schmidt fez com handicap fixo, handicap variável, o Schmidt ganhou várias provas com Ventus, então ali era uma questão de piloto mesmo. Mas você vê o que um conceito errado pode trazer, né? Então essa é a questão que de fato matou. Na hora que a gente começou a ter alguns problemas nessa ordem, a gente falou, ok, para tudo. E esse foi o momento quando a gente foi para o handicap fixo francês. É isso, doutor. Caramba. Desculpa que eu me alonguei. Não, muito legal. Tinha coisa que eu nem imaginava, Navarro. A gente só escuta falar, né, de handicap, mas não imagina que são tantos detalhes assim, né, cara? E curioso, e nesses casos aqui que esse piloto testava os planadores, depois ele falava na matéria, ele contava o que ele fez com o planador?
Cara, tudo isso que eu estou te descrevendo era descrevido em detalhes por ele. Ah, Olha, que legal. testei, não gostei, descobri que tem um problema, corri atrás, descobri que o tubuleito estava no lugar errado, vedei comando, ranquei malha, botei malha, lá, 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 e aí aqui está o meu segundo teste. E não fiquei contente, fiz de novo, está aqui o terceiro teste, e aí ele mostra, ele sempre compara o que ele encontra com a polar do fabricante. E ele fala, está aqui, tá, tal, ou seja, cara, era de uma riqueza que é uma época antiga, né, cara? Lembra que antigamente a informação demorava para fluir, né? E você ficava ali realmente ansioso, esperando a doutora Soaring Magazine para você poder ler a coluna do Dick Johnson. Era muito legal, cara. Legal. Cara, Naval, assim, você deu um panorama, falou pra gente como é que, assim, no passado, né, do sistema de handicap, falou como é hoje. E, cara, e futuro, assim, o que você imagina, o que você vislumbra, assim, nesses sistemas de handicap, cara? O que você me fala com essa tecnologia, se existe alguma forma de, entre aspas, ser mais justo? Não sei, o que você imagina? É, é aquilo que a gente falou do passado, né? Eu acho que tinham vários planadores no Brasil que alguns estavam justos e outros eles eram beneficiados ou prejudicados dependendo da situação. E no frigir dos ovos, eu não consigo ver nenhum planador no passado no Brasil, tirando esse caso aqui do Ventus, que descaradamente teve uma vantagem muito grande. Ou seja, as coisas se netavam. Ah, eu estou tendo um benefício aqui, porque o handicap acha que o sistema é maior, mas, por outro lado, eu estou tendo um prejuízo aqui, porque eu posei fora e está falando que foi pior. Então, as coisas, eu acho que elas sempre se netavam, e os grandes números se netavam. Só que aconteciam, sim, alguns momentos onde essas coisas que eu falei que se netavam, um positivo aqui, um negativo aqui, por alguma questão, cara, se elas alinhavam e ia tudo para o mesmo lado, aí você poderia ter um problema maior. E a gente que se esforça bastante participando de campeonato, etc, etc, eu sei que no handicap fixo, eu estou indo para além e para Formosa, e com o meu planador, que tem uma carga lá máxima baixa, eu vou ser prejudicado. E eu sei que quando eu vou para Palmeira das Missões, onde metade do tempo você gasta voando e a outra metade se empanturrando de churrasco e arroz carreteiro, eu vou ter uma vantagem. Cara, e a vida? E faça o seu melhor. Uhum. Eu sei que essa diferença, esse erro, ele vai estar na faixa de 2%. E a vida? Só que na adoção do sistema que a gente tinha anteriormente, do handicap variável, de novo, com a melhor das intenções, com o brilhantismo das pessoas envolvidas, a licitude, com tudo isso que era envolvido, em algum momento que as coisas alinhavam, você poderia estar convivendo com erros de 5, 6%. Aí já começa a ficar demais. Então, eu acho que o futuro, até pela completa falta de briga, é hoje, é o que nós estamos vivendo hoje mesmo. Em campeonatos mundiais, todas as classes são sem handicap, exceto uma, que é a Club Class. A Club Class é uma classe especial para plaladores mais antigos. Então, a Libelinha, por exemplo, está na Club Class. E ela vai da Libelinha, ou desculpa, ela vai do Elf até o SW20. Todos sem água, então é um handicap diferente. E ela existe há 20 anos. E eu já voei nessa classe em 3 mundiais. Já voei de Pegasus, já voei com o meu Yankee Yankee, já voei com o outro Janta. E o que acontece? Já voei de LS1 4 vezes. E aí o que acontece? Piloto de SW20, que era o topo, né, da cadeia alimentar na Clube Fest, que não tem como ganhar, não tem como ganhar, não tem como ganhar. Aí chegou uma hora, a FAI falou, peraí, esses pilotos são muito bons. Se um piloto bom está dizendo que não dá para ganhar, vamos entender isso. E aí, eles fizeram um estudo muito grande que chegaram em qual conclusão? A mesma conclusão que a gente acabou de dizer aqui, de que não dá para você usar um handicap imaginando que o índice térmico médio do dia é esse, porque você não vai voar nesse índice térmico, você vai voar no creme de la creme, você vai voar nas 3, 4 melhores horas do dia. Por quê? Porque tem que esperar as classes decolarem, aí tem que esperar 20 minutos para abrir a faixa, aí vai ter o fulano que fala, tadinho de mim, eu não consigo provar, então vai para hora pequena. E aí aquele negócio todo, você vai estar voando em 3 horas estouradas do dia. Então, o que eles fizeram? O que o IGC fez há 1 ano e meio atrás? Eles recalcularam o handicap de todos os planadores da Club Class, e que sempre que você recalcula no sentido de botar o índice térmico mais para frente da polar, em termos de handicap, você está, de certa maneira, achatando.
Então, vou dar um exemplo. O topo da cadeia alimentar da Club Class era o SW20 com 108,5. O handicap era 108,5. Depois dessa revisão, ele foi para 105,5, onde teve vários puladores que não mudaram. Então, promoveu-se um achatamento que, pura e simplesmente, está refletindo a realidade que nós vivemos. E a realidade que estamos vivendo é que o índice térmico em um campeonato, ele é mais alto do que você decolar em Bebedouro 10 da manhã e pousar de noite com o Ângelo desesperado acendendo as luzes. É isso. Então, assim, o futuro eu acho que é esse. Se a gente está com um sistema que o pessoal não briga mais e que a gente consegue entender as diferenças, é isso, né? Agora, uma última coisa que eu queria comentar. No passado tinha muita briga mesmo, tá? E acontecia, infelizmente, em briefings, o que é horrível. Você está ali para voar e tem um caboclo brigando, e aconteceu através de antigos fóruns que existiam, como o Planador Brasil. Eu sempre ouvi essas coisas da seguinte maneira: eu nunca participava, porque eu odeio briga, mas sempre tinha aquele momento que vinha o pessoal que sabia, né? Então sempre tinha uma hora que vinha um Zé Hilton, vinha um Galvão e falava: metade do que vocês estão falando é porque vocês não conhecem. Tipo, não destrua algo que você sequer conhece. E aí depois vinha outras questões que eram muito elaboradas. Então, assim, era ruim a briga, obviamente, mas dava para você aprender alguma coisa. E eu lembro uma vez que estava tendo um dos vários quebra-pau, era semanal, tá? Quebra-pau por causa de handicap. E aí o meu mestre, Batata, ele entra e fala assim: olha, vocês estão discutindo aí, vocês estão mudando o sistema de handicap? Eu já cansei de ver mudanças no sistema de handicap, agora mudam-se os sistemas e os pilotos estão ganhando, são sempre os mesmos. E eu falei, pô, Batata tem razão, porque na verdade é isso. Ou seja, você tinha um grupo de pilotos que não eram campeões, que estavam usando o handicap como se fosse a fórmula mágica para você chegar lá. Tá. Não é. Você vai mudar o handicap e no mundo dos pilotos campeões vai ter alguma mudança. É isso que vai acontecer. Agora, não existe, quando eu escrevi, não existe atalho para o sucesso. Você quer chegar lá, não vai ser discutindo handicap. Você quer chegar lá, é o básico. Acredita na térmica, em você e no planador. Que a térmica está lá. A térmica está lá significa estudo técnico. Acreditar no seu planador que ele vai te levar até a térmica. Acreditar no planador significa cuidar do seu planador. E acreditar em você, que você vai pegar aquela térmica. E acreditar em você aí já é uma questão de você ter fé em você mesmo e ter aquele espírito de campeão. Esse sempre foi e sempre será o caminho para você chegar lá. É isso. Muito bom, cara. Nossa. Legal demais, Navarro. Muito obrigado, cara. As minhas principais dúvidas você sanou. Então, acho que assim, a gente poderia deixar aberto e pedir para o pessoal que vai assistir esse vídeo comentar aí embaixo, né? Deixar nos comentários as dúvidas e, assim, a gente vai respondendo na medida do possível, né? A gente vai respondendo ali nos comentários ou eu respondo lá nas stories do Instagram, na base. Mas é isso, cara, assim, esclareceu muito. É um assunto, assim, bem complexo, né? Eu achava complexo, ouvindo você, eu continuo achando mais complexo ainda. Mas as principais dúvidas, com certeza, foram sanadas aí. Muito legal mesmo, cara. Legal. E se alguém tem algum tema que queira que a gente discute aqui, a gente bate um papo, eu e o Thiago, assim, podem endereçar as questões para o Thiago e a gente fala sobre alguns temas específicos. Legal. Né? Estamos sempre à disposição aí com a ajuda do Na Base. Maravilha. Show de bola, pessoal. É isso aí, então. Qualquer tema que vocês queiram que a gente converse, deixa aqui nos comentários que a gente tenta planejar aí um bate-papo. E eu acho que é isso, né, Navarro? Se quiser falar mais alguma coisa, acho que... Não, então, cara, estamos à disposição. Você vê que mesmo um tema que parece espinhoso, na verdade, tudo é motivo para você aprender um pouquinho mais, né? E é interessante isso, talvez a motivação é você encontrar algo que você tem interesse e a partir dali você vai, ok, isso aqui não me interessa, mas isso me interessa, e é imprescindível, né, para um piloto de competição entender o entorno. E mesmo a gente falando do passado, né, você vê o tanto que é rico, né? O tanto que as pessoas que estiveram envolvidas no sistema variável de handicap, o tanto que essas pessoas se esforçaram, nem imaginava né? Nem imaginava que era tão complexo, assim, nesse nível. Então é isso, doutor. Obrigado por ter liderado aqui a conversa e, na verdade, tudo isso agradeço. Pela sua motivação. Estamos aqui para ajudar. Legal, cara. Muito, muito obrigado, Navarro. E a gente se vê, então, no próximo bate-papo.
Obrigado, Fechado. pessoal. Um abraço, cara. Um abraço. Tchau, tchau.